Sabe aquela sensação de estar ouvindo um debate político e de repente você se sente meio de fora? A língua é a nossa, o português, mas as palavras parecem criar um muro, invisível. E aí a gente fica se perguntando, né? Será que o problema sou eu? Será que eu não sou inteligente o suficiente? Pois é, a tese central de um dos materiais que a gente analisou, da M.M. Monteiros, é demolidora. Essa sensação não é uma falha sua, é um projeto. Aquela famosa frase, política é complexa demais, funciona como uma cerca elétrica. Ela foi desenhada para manter muita gente do lado de fora. Hoje, a nossa análise vai ser exatamente sobre isso. Vamos desmontar essa arquitetura, entender como essa complexidade é fabricada e, claro, para quem ela serve. É um ponto de partida fundamental, né? Porque a gente parte do princípio de que a complexidade é algo, natural, um subproduto de um governo moderno. Mas o que as fontes mostram é que muitas vezes não é. Ela é um instrumento, uma arma estratégica. A gente vai mergulhar no que uma das fontes chama de arquitetura da ofuscação. Vamos investigar os mecanismos por trás disso, desde o economês na TV até, por exemplo, o desenho de uma cédula eleitoral feita para confundir. O objetivo é entender o impacto real disso na nossa democracia. Então vamos direto ao ponto central da tese da M.M. Monteiros. Essa complexidade toda serve a um propósito muito claro: despolitizar a sociedade. E aí a pergunta que fica é: quem ganha com isso? Quem se beneficia de uma população que se sente ignorante, incapaz de opinar? Bom, quem se beneficia é quem já está no poder, as elites políticas e econômicas. Pensa bem, se uma pessoa é convencida de que não entende de política, o que ela faz? Ela terceiriza a opinião, ela para de questionar, para de cobrar. Decisões que impactam o preço do aluguel, o saneamento no bairro, tudo isso passa a ser coisa de especialista. É o que a fonte chama de complexidade fabricada. É um recado sutil, mas muito poderoso. Esse assunto não é para você. Exato. E isso me lembra uma coisa. Quando a gente fala de pautas que afetam diretamente a vida de grupos marginalizados, por exemplo, direitos de pessoas trans. Isso é uma questão de sobrevivência, de acesso à vida. E como o sistema trata isso? Rebaixa a pauta de costumes, algo emocional, enquanto o debate sério, que é sempre o econômico, fica restrito àquele clube do bolinha. A sua vida, a minha vida, vira uma questão menor, ideológica. A técnica é só deles. E essa sua colocação se conecta de uma forma assustadora com uma teoria da economia lá dos anos 50, do Anthony Downs, a teoria da ignorância racional. O nome parece complicado, mas a lógica é bem simples. E um pouco deprimente, na verdade. Deprimente como? Ele diz que, para o cidadão comum, ser politicamente ignorante é uma decisão racional. Pensa no cálculo de custo-benefício. O esforço para entender a fundo o sistema tributário, o orçamento, é um custo gigantesco de tempo, de energia. E qual o benefício? A chance do seu voto sozinho mudar o resultado de uma eleição é, estatisticamente, quase zero. Então, para o indivíduo, a conta não fecha. É racional, de um ponto de vista egoísta, não gastar toda essa energia. Entendi. Não é que as pessoas sejam preguiçosas, é que o sistema torna o custo de participação alto demais. Exatamente. E aí que a manipulação entra. Sabendo dessa nossa tendência, os atores políticos mal intencionados fazem o quê? Aumentam o custo de propósito, tornam os projetos de lei mais longos, a linguagem mais técnica, o acesso à informação mais difícil. Eles inflamam o C da equação, o custo, para garantir que a maioria de nós permaneça nesse estado de ignorância racional. Fica muito mais fácil aprovar absurdos quando ninguém entende o que está em jogo. Isso me leva às ferramentas que eles usam. Porque não é só sobre documentos difíceis, né? Acontece na linguagem do dia a dia, no jornal da noite. Como eles constroem essa confusão na prática? As ferramentas são principalmente linguísticas e muito eficientes. Uma das principais é a estratégia do reducionismo. Sabe quando tudo vira nós contra eles, bem contra o mal, comunistas contra patriotas? Uhum. Isso é uma tática. Pega um problema super complexo, tipo a desigualdade, e transforma numa briga de torcida. Anula qualquer nuance, qualquer debate sério e apela direto para a emoção. A análise crítica é contornada.
E tem o jargão, né? O famoso tecniquez. Aquele economista que vai na TV e fala em ajuste fiscal, medidas de austeridade, Exato. flexibilização das leis trabalhistas. São palavras que soam neutras, quase científicas. São eufemismos. Ajuste fiscal soa muito melhor do que corte na saúde e educação, né? Flexibilização soa moderno, positivo, que não quer ser flexível. Mas na prática significa retirada de direitos. Eles usam essas palavras para desfocar a realidade, para turvar as consequências. Como diz a MM Monteiros, quem controla o dicionário da política controla o debate. Se eles te convencem a usar as palavras deles, eles já ganharam metade da briga. E tem o argumento da falta de preparo técnico. Esse eu acho mais perverso. É uma forma de deslegitimar a experiência vivida. Se você está sentindo na pele o resultado de uma decisão e você vai reclamar, a resposta é: você não tem dados, você não entende de economia. É um jeito de dizer vai estudar antes de falar, não para te incentivar, mas para te silenciar. A sua experiência de vida não conta como um dado válido. E isso abre a porta para táticas de propaganda clássicas. Uma delas, que as fontes citam, é a das generalidades brilhantes. É genial e todo político usa. Generalidades brilhantes, o que seria isso? Sabe quando um candidato fala em liberdade, justiça, progresso, defender a família? São palavras lindas com uma carga emocional enorme. Todo mundo concorda. Mas, na prática, o que isso significa? Nada. Não tem uma proposta concreta por trás. É um cheque em branco emocional. Você preenche aquela palavra com o que você quiser e o político ganha seu apoio sem precisar prometer nada de verdade. Faz todo sentido. É uma comunicação vazia, mas que funciona. E tem outras táticas nesse nível. Sim, tem a linguagem carregada. É o uso de palavras com fortes implicações para influenciar a percepção. Por exemplo, por que eles sempre falam reforma? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. A palavra reforma tem uma conotação positiva, de melhoria. Se eles usassem mudança nas regras da aposentadoria, o debate já começaria de outro jeito, sabe? E, claro, a simplificação excessiva. Oferecer uma resposta de uma linha para um problema de 1000 páginas. O problema do Brasil é a corrupção. Fim. Ignora-se toda a complexidade estrutural. Ok. Então a gente tem a linguagem, o discurso, mas essa complexidade também aparece de forma física, concreta, certo? Onde a gente consegue pegar essa arquitetura da ofuscação com as mãos. O melhor exemplo, e um dos mais chocantes, é no design das cédulas eleitorais. Não é só no Brasil. O caso da Flórida em 2012 é emblemático. A cédula para a eleição presidencial tinha 11 emendas constitucionais. 11? Resultado? Filas de 6, 7 horas. Muita gente desistiu de votar. Idosos, trabalhadores, quem você acha que foi mais prejudicado? A população mais vulnerável, claro. É uma forma de supressão de voto que não parece opressão de voto. É só a burocracia. Exatamente. E as táticas são muito criativas. Tem a redação contraintuitiva. Imagina uma pergunta onde votar sim significa que você quer que a lei atual continue, e votar não significa que você quer mudar. Nossa, confunde tudo. Totalmente. Ou o uso de duplas negativas, como uma lei que quer proibir a proibição de algo. Vimos isso no Texas em 2021. Até uma pessoa com doutorado precisa parar e desenhar para entender o que está votando. É feito para induzir ao erro. E quem deveria estar traduzindo isso tudo para a gente? Onde a mídia entra nessa história? Porque, em tese, o papel do jornalismo seria justamente esse, né? Simplificar o complexo. Em tese. Mas a MM Monteiros faz uma crítica muito dura, dizendo que a grande mídia tem um fetiche pela complexidade. Se você assiste a um debate político no domingo à noite, o que você vê? Um painel super homogêneo, discutindo o que eles chamam de liturgia do cargo. O clima em Brasília... As articulações de bastidores... Isso. É uma cobertura que trata a política como um jogo de xadrez para iniciados. Gastam-se horas nisso, mas raramente alguém conecta uma votação no Congresso com o preço do feijão no supermercado. Vira uma crônica de costumes da elite política e não um serviço. A fonte chama isso de ruído planejado, né?
É uma acusação bem forte, essa de que o ruído é intencional. É forte, mas faz sentido quando você olha o efeito. Esse excesso de informação desconectada, que parece transparência, na verdade leva a um outro fenômeno: a sobrecarga de informação, o information overload. Um estudo feito na Suíça sobre referendos mostrou um padrão claro. Quanto mais notícias sobre um único tema, maior a tendência das pessoas sentirem ansiedade e começarem a evitar as notícias. É um paradoxo. Mais informação leva a menos engajamento. Exatamente. O cidadão se sente soterrado, incapaz de processar tudo. Como um mecanismo de defesa, ele se desliga. Não aguento mais ouvir falar sobre isso. E essa apatia é tudo que um projeto de poder autoritário quer. Uma população desengajada. A gente acaba votando com base em um meme, numa frase de efeito, porque o cérebro já não aguenta mais analisar os fatos. E aí a gente entra num ponto que eu achei o mais surpreendente de todos nos materiais, a ideia de que, mesmo quando a gente busca informação, talvez a gente não esteja fazendo isso pelos motivos certos. Tem uma fonte que fala no paradigma do fã de esporte. O que é isso? Essa é a parte que vira a nossa intuição de cabeça para baixo. A gente tende a pensar que um eleitor mais informado é um eleitor melhor, mais racional. Mas as pesquisas mostram que não é bem assim. O paradigma do fã de esporte diz que muitos de nós consumimos notícias sobre política não como cidadãos buscando a verdade, mas como torcedores querendo ver o nosso time ganhar. A informação não serve para questionar nossas crenças, serve para reforçar nossa identidade. Queremos munição para discutir com o outro lado. Então, mais conhecimento pode, na verdade, te deixar mais teimoso, mais enviesado. Óxido do eleitor informado. Uma pesquisa clássica de Taber e Lodge comprovou isso. Eles pegaram pessoas com diferentes níveis de conhecimento político e apresentaram dados que contrariavam suas posições. O resultado? As pessoas com mais conhecimento político não mudaram de ideia. Pelo contrário, elas usaram seu vasto conhecimento para construir argumentos e defesas muito mais sofisticados para suas crenças originais. Eram melhores em refutar a evidência contrária. Que loucura! Então só ter mais informação não é a bala de prata. Não é. Não quando todo o ecossistema é desenhado para polarização. Os atalhos que nosso cérebro usa, as heurísticas, acabam nos enganando. E a complexidade projetada do sistema garante que a maioria de nós permaneça sempre novata nesse jogo. E como novatos, somos presas fáceis para desinformação. E eu imagino que as ferramentas digitais de hoje jogaram gasolina nesse fogo, o tal do microtargeting. Como isso piora o cenário? Piora de forma exponencial. Antes, a propaganda era um outdoor, um comercial na TV. Era para massa. O microtargeting, por causa dos dados que as redes sociais coletam sobre nós, permite criar uma propaganda personalizada, secreta, direcionada para as nossas vulnerabilidades. Se o algoritmo sabe que você tem medo de instabilidade financeira, ele te mostra um anúncio sobre como o candidato X vai destruir a economia. É uma manipulação invisível, sob medida. A defesa contra isso se torna quase impossível. Dando tudo, a jornada é bem clara. A complexidade na política raramente é um acidente. Na maioria das vezes é uma arma, uma arquitetura de exclusão, pensada para manter as decisões nas mãos de um grupo pequeno e afastar quem mais sofre as consequências. E quando a gente critica isso, o objetivo não é defender uma política burra ou simplista. É o contrário. É defender uma política acessível, porque só com acesso a gente fortalece a democracia, trazendo mais gente para a conversa. Perfeito. A base da democracia é a compreensão. E para que haja compreensão, precisa haver uma vontade política de quem está no poder de se fazer entender, de incluir. O medo da simplicidade que a gente vê em tantos discursos elitistas, no fundo, é o medo de que o povo entenda o jogo. Porque, como uma das fontes coloca de forma brilhante, quando o povo entende o jogo, ele para de aplaudir o espetáculo e começa a cobrar os atores. É por isso que a frase final da M.M. Monteiros é tão potente e serve como um mantra. Ela diz: da próxima vez que alguém tentar te calar dizendo que você não entende, lembre-se, se a política decide a sua vida, você é a maior autoridade no assunto. Entender de política, no fim das contas, é um ato de autodefesa. E isso nos deixa com uma provocação final.
A teoria da ignorância racional diz que o custo de se informar é alto demais para o indivíduo. A equação é desenhada para ser irracional, mas e se a gente mudar a equação? O que acontece quando a educação política deixa de ser um ato individual e se torna um ato coletivo? O que acontece quando comunidades se organizam para diminuir esse custo para todo mundo, construindo e compartilhando conhecimento fora dos canais controlados pela elite? Talvez a resposta esteja aí, em transformar essa autodefesa individual numa poderosa estratégia de emancipação coletiva.